Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor. Para quem não sabe, meu nome é Marco Antônio Lana, sou teólogo, biblista. Então vamos lá. De joelho para Deus e de pé para o mundo. Um jovem guerreiro caminhava por uma floresta densa, cercado de perigos. Em sua jornada, muitas vezes era atacado por lobos e emboscado por inimigos invisíveis. Um dia, cansado, caiu de joelhos, pensando que havia perdido a batalha. Mas ao dobrar seus joelhos, descobriu que não estava sozinho. Acima dele brilhava uma luz que atravessava a escuridão. Ele orou e suas forças foram renovadas. De pé novamente, enfrentou a floresta com firmeza. Descobriu então que se ajoelhar diante de Deus não era sinal de fraqueza, mas a fonte de sua vitória. Assim passou a viver com essa convicção, de joelhos diante de Deus, mas de pé diante do mundo. Ajoelhar-se diante de Deus, sinal de humildade e submissão. De acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 10, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Atos capítulo 20, versículo 36 diz assim: Paulo se ajoelhava para orar com os irmãos. Daniel 6:10, Daniel se ajoelhava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Estar de joelhos, meus irmãos, diante de Deus é reconhecer que somente Ele é digno de adoração e que dele vem toda a força. De pé diante do mundo, firmeza e resistência espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Atos capítulo 4, versículo 19 ao 20. Pedro e João, diante das autoridades, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 diz assim: sede firmes, permanecei na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Permanecer de pé, meus irmãos, diante do mundo significa que se curvar às pressões do pecado, da cultura contrária a Cristo ou das tentações. O princípio espiritual, dependência em oração, gera vitória na prática. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: submissão a Deus é a chave para resistir ao diabo. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Na batalha, Deus disse a Josafá: estai de pé e vede a salvação do Senhor. Romanos 12, 2. Não nos conformamos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. Então, meus irmãos, se nós ajoelharmos perante a Deus, é entrega, oração, humildade e dependência. De pé para o mundo é resistência, firmeza, coragem e testemunho público. Quem se curva diante de Deus não precisa se dobrar ao pecado, ao medo e às pressões externas. E hoje, o que isso quer dizer hoje? Então vamos lá, e hoje?
que tudo isso que eu estou falando aqui agora aqui, qual o sentido de hoje? Que nós não podemos curvar para o mundo. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, nesse mundo aí, é coisa de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. Então, se nós curvarmos para o mundo, estamos curvando para Satanás. Isso não é certo. O cristão é aquele que curva, é aquele que ajoelha para Deus e não para o mundo. Então, se você está se curvando, se ajoelhando para esse mundo aí, então você está no pecado. Mas lembrando que todos nós somos pecadores. Deus sabe que todos nós somos pecadores. Deus sabe o coração de cada um de nós. Então Deus sabe quando nós estamos sendo sinceros. Mesmo que a gente peque, se nós pedimos perdão, assim como Davi pecou, todo mundo sabe. O maior pecado de Davi foi o adultério. Ele cometeu o adultério. E ainda por cima ele mandou matar o marido de Batseba para ficar com ela. Esse foi o maior pecado de Davi. E mesmo assim Davi, ele pediu perdão e Deus o perdoou. O Salmo 51. O Salmo 51 fala desse perdão que Davi pede para Deus, para perdoá-lo pelo pecado que ele cometeu. Fique na paz, meus irmãos.